Olá, alunos! Professor Renato Barroso, vamos para mais um tema de direito administrativo. Trago aqui o tema pertinente nas provas também, que são os poderes administrativos. Estou com um clássico aqui aberto, professor Eli Lopes Meirelles. Não obstante crítica de vários aí, é o clássico. E o clássico a gente tem que ler, até porque o examinador lê o clássico, né? Olha o que fala Eli Lopes Meirelles quando ele nos ensina a definição nas suas considerações aqui gerais de poder administrativos. Vamos ler aqui o mestre, ó. Para bem atender ao interesse público, a administração é dotada de poderes administrativos, distintos dos poderes políticos, concetâneos e proporcionais aos encargos que lhes são atribuídos. Tais poderes são verdadeiros instrumentos de trabalho, adequados à realização das tarefas administrativas. Daí o serem considerados poderes instrumentais, diversamente dos poderes políticos, que são estruturais e orgânicos, porque compõem a estrutura do Estado e integram a organização constitucional. Por que é importante você abrir um bloco desse aqui com a doutrina? Para a gente ter a noção e não confundir poder legislativo com poder de polícia, poder judiciário com polícia judiciária, poder executivo com poder hierárquico. Então, o que é o poder administrativo? São esses instrumentos colocados à nossa disposição, nós servidores públicos. Para quê? Para uma melhor prestação do serviço público para a coletividade. Essa é a ideia central de poder administrativo. E aí, se você pegar o seu edital para dar uma olhadinha lá com muita cuidado, você vai perceber que ele fala assim, ó, poderes administrativos, 2 pontos. Uso do poder, abuso do poder. Excesso de poder, desvio de poder. O que é usar o poder? Ora, usar o poder é você desempenhar a sua função nos limites estabelecidos em lei. Então, se você exercer a sua função, meu exemplo, policial civil do Rio de Janeiro, qual é a função da Polícia Civil? Está lá na Constituição. Exercer a função de polícia judiciária, exceto a da União, e apurar infrações penais, exceto as militares. Então, você tem uma definição imposta pela lei da atribuição da entidade, do órgão, Polícia Civil. Tem um branquinho aqui. Do órgão Polícia Civil. E aí, o que acontece? Quando você extrapola os limites impostos pela lei, você incorre em abuso de poder, né? Abuso de poder é aí quando a gente extrapola os limites da definição imposta pela lei, ou seja, da limitação, melhor dizendo, imposta pela lei. E aí você vai ter o abuso de poder como gênero, que abrange as 2 espécies. Isto é, ora você vai ter o excesso de poder quando ele exorbitar os limites de sua competência, ora ele vai ter o desvio de poder quando ele buscar uma finalidade diversa. Daí o nome desvio de poder ou desvio de finalidade. Vide a prova de inspetor aqui do Rio de Janeiro, da Polícia Civil 2012, esse tema foi abordado. Pois bem, pegando essa parte inicial, estou aqui com o professor aberto, tá? Ele vai nos ensinar o poder vinculado, também chamado de regrado. Ó, poder vinculado ao regrado é aquele que o direito positivo à lei confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Então, poder vinculado ao regrado, que foi questão de prova, inspetor do Rio de Janeiro 2008, banca da FGV, em que a banca colocou a inspeção de veículo automotor. Toda vez que os requisitos do ato administrativo estiverem estampados na lei, se qualquer margem de liberdade de escolha pelo administrador público, estaremos diante de um poder vinculado. Então, exemplo, essa inspeção aí citada pela banca da FGV, inspeção de veículo automotor, poder vinculado, tá?
Aí segue aqui o professor, na página 118, poder discricionário. É o que o direito concede à administração de modo explícito ou implícito para a prática de atos administrativos com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Toda vez que a administração puder escolher de acordo com a sua conveniência, oportunidade e conteúdo, estaremos diante de um poder discricionário. Vamos fazer um evento aqui no bairro para a coletividade, tendo em vista aí a cura de uma doença. Descobrimos a vacina para prevenir a população contra a doença X. Então foi uma vitória da humanidade, vamos comemorar. Qual praça, prefeito? Vou decidir ainda. Qual praça vamos fazer aí a comemoração? Vamos escolher. Olha, eu tenho liberdade, discricionariedade para atuar de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública local. Isso é poder discricionário. E não custa lembrar que nós temos um inquérito policial, que é um procedimento administrativo discricionário, tá? Que você que vai fazer polícia civil, o inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter inquisitivo que busca reunir indícios de autoria e materialidade e entregar para o titular da ação penal pública, por exemplo, Ministério Público, ou entregar ali ao titular da ação penal privada querelante, tá? Elementos para se deflagrar uma ação penal em juízo, tá bom? Então o inquérito policial, ele é discricionário também, ok? Beleza? Poder discricionário. Aí segue aqui o professor Eli, poder hierárquico, tudo letrinha que cai nas provas. O examinador copia daqui e bota nas provas. Por isso que eu estou lendo. Poder hierárquico é o de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Poder hierárquico e poder disciplinar não se confundem, mas andam juntos por serem os sustentáculos de toda organização administrativa. Então aqui o Eli está nos ensinando que poder hierárquico é você organizar a administração. Organização, uma relação de coordenação e subordinação. Então você, através do poder hierárquico, vai rever os atos dos subordinados, fiscalizar o subordinado, delegar atribuições, avocar também, emitir ordens. Para o subordinado vai surgir o direito, o dever de obediência, melhor dizendo. Deve cumprir as ordens superiores, exceto se manifestamente ilegais. Poder hierárquico, que a professora de Pietro chama de poder decorrente da hierarquia. Beleza? Poder, próximo poder aqui, o disciplinar. É a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Então, o poder disciplinar visa apurar infrações disciplinares dos servidores e das demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Então, ela demite um servidor público, aplica uma multa a uma concessionária de serviço público. Lembrando sempre, se vai aplicar penalidade, eu tenho que ter dois princípios, que é a ampla defesa e o contraditório. Tudo bem? No bojo de um processo administrativo. Ok? Mais um aqui, poder regulamentar, também chamado por alguns de poder normativo. É a faculdade de que dispõe os chefes de executivo, presidente da República, governadores e prefeitos, de explicar a lei para sua correta execução ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência, ainda não disciplinada por lei. É um poder inerente e privativo do chefe do executivo e, por isso mesmo, indelegável a qualquer subordinado. Temos que ter cuidado com essa definição do professor Eli Lopes Meirelles, porque se você pegar o artigo 84, inciso romano, 6º, diz lá, dispor mediante decreto, que é o decreto autônomo, tá? Por exemplo, organizar a administração quando não implicar aumento de despesa e extinção de cargos públicos quando vagos.
decreto, né? E aí você tem a viabilidade de você transferir, delegar. O próprio 84, parágrafo único, diz que você pode delegar ao presidente da República, ao AGU, ao advogado-geral da União, a ministro de Estado, tá? E ao procurador-geral da República, que você tem lá, né, no artigo 84, parágrafo único da nossa Constituição, tá? Então você, assim, dê uma lidinha, tá? Dê uma lidinha nesse artigo 84, inciso 6º, que foi fruto da emenda 32 de 2001. O Eli, quando escreveu, lá na década de 80, não tinha 84, inciso 6º. Por isso que o Eli defendia, né? Não há decreto autônomo no Brasil. Por quê? Porque o decreto ele veio para regulamentar a lei. Só que com a administração pública ganhando dinamismo, com as emendas constitucionais, dentre as quais a 32 de 2001, a gente ali vislumbrou, por exemplo, o presidente da República delegando para ministro de Estado o 84, inciso 6º. Tudo bem? Então, poder regulamentar é complementar a lei. Tá bom? E se houver o excesso do presidente da República, por exemplo, nessa regulamentação, né, diz o artigo 49, inciso 5º, que o Congresso Nacional vai sustar os atos que exorbitar dos limites do poder aí do presidente da República, tá? Dos limites, né, lá do seu poder regulamentar. O 49, inciso 5º da nossa Constituição. E por fim, o poder de polícia, que é a atividade do Estado, que é a atividade da administração pública, que consiste em limitar direitos individuais em benefício da coletividade. Poder de polícia, vou chamar sua atenção para o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que no seu livro, na página 400, deixa 411, 443, está aqui. Atuação da Polícia Administrativa, 444 é a página, tá bom? O assunto começa na página 441. Na página 444, Diogo de Figueiredo nos dá um quadro para falar das fases ou ciclos do poder de polícia. Diz o mestre, aqui ó, a função de polícia é exercida em 4 fases ou ciclo de polícia. Foi questão da Polícia Federal 2018, tá? Correspondendo aos seus 4 modos de atuação: ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Ele nos dá uma tabela, um esqueminha no livro dele e nos ensina essas 4 fases do poder de polícia, tá? Então, estude, tá? Faça exercícios, mas tenha a base, poderes administrativos, tá? Poder regrado ou vinculado, discricionário, disciplinar, hierárquico, regulamentar e de polícia. O de polícia você pode verticalizar, pegar o poder de polícia originário, delegado, que cai na prova do Espírito Santo, polícia civil, os atributos do poder de polícia, discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade, né? A polícia administrativa, que é preventiva, ostensiva, que vai incidir, de acordo com o professor José dos Santos Carvalho Filho, sobre bens, direitos, atividades. E a polícia judiciária, que é uma polícia atividade repressiva, investigativa, que recai sobre a pessoa, quem praticou ilícito penal. A de Pietro nos ensina que o poder de polícia administrativo é objeto do direito administrativo, ao passo que a polícia judiciária é objeto do processo penal. Tudo bem? Tranquilo? Foi um prazer enorme mais uma vez aí poder te ajudar nessa sua preparação. Nunca se esqueça aqui de que todo esforço será bem recompensado, tá bom? Dá aquele like aí, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, marque o professor Renato Barroso e dúvidas você pode escrever para o meu e-mail renatobarrosorj@gmail.com. Você pode ir no nosso Instagram,
Professor Renato Barroso ou Apostilas do Barroso, tem lá para te ajudar nessa sua preparação, beleza? Um abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, galera. Tchau, tchau.